Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 219 da biografia de Santa Mônica, escrita por Monsenhor Émile Bugot, capítulo 15, a morte de Santa Mônica. Pouco antes de empreender a viagem, Mônica, a viagem de volta à África, né? Mônica teve um arrombamento que lhe mostrava a direção das aspirações. Era precisamente o dia da festividade de São Cipriano, 16 de setembro, e Mônica havia recebido naquela manhã a Sagrada Comunhão, voltando a casa recolhida e absorta, como de costume. Talvez, em algum ato de ação de graças, viesse-lhe à memória a noite que 3 anos antes havia passado na ermida de São Cipriano, e esta recordação inflamara-lhe a alma. Mas o certo é que de repente se a viu levantar-se do chão, exclamando: "Vamos ao céu, vamos ao céu." Este fato não causou pouca admiração, porque Mônica era de caráter sumamente meigo e os movimentos impetuosos não lhe eram naturais. Agostinho, Adeodato e Alípio, comovidos pelos gritos, acudiram, porém ela não lhes satisfez as perguntas, limitando-se a mostrar-se-lhes cheia de alegria celeste e a repetir estas palavras de Davi: "Meu coração e minha carne se comoveram pensando em Deus, meu Salvador." Desde então, a ideia do céu ocupou-a constantemente, e ainda que sempre sentisse, como todos os santos, grande desprezo da terra e ardente aspiração da pátria celeste, entretanto, abandonar este mundo antes da conversão de Agostinho e deixá-lo aqui em trevas e perigos, vendo-se a gozar e repousar lá em cima, nem sequer se lhe havia passado pela imaginação. Queria converter o filho, e enquanto não o conseguisse, não podia pensar em outra coisa. Por isso, agora que já o via convertido, piedoso e sem necessitar de sua proteção, a ideia do céu voltou a dominá-la. Para lá dirigia sem cessar os olhos. E como dos expatriados se diz que tem o mal do país, assim também podia afirmar-se que tinha a nostalgia do céu. A viagem não lhe interrompeu a ideia, pelo contrário, firmava, elevando-se com o pensamento da instabilidade das coisas humanas a um desejo, cada vez mais vivo, das moradas eternas. Recolhida, serena, unida a Deus e não se ocupando com outra coisa senão com a eternidade, ia satisfeita para a África, porque na realidade, para ela, era trasladar-se ao céu. Se a viagem não interrompia as contemplações de Santa Mônica, muito menos impedia a oração e o estudo do filho. Desde que se converteu, havia dividido o tempo em 2 partes. Uma dedicava à oração, a recitar os salmos, a leitura da Sagrada Escritura e a vida íntima com Deus, que é a verdadeira felicidade e repouso deste mundo.
a outra consagrava o estudo das questões mais sublimes, filosóficas e teológicas. Acabava em Milão o tratado contra os maniqueus. Concebia na cabeça o tratado da religião e, elevando-se ainda mais, começava a aprofundar-se nos mistérios da Trindade e da Encarnação. Tudo durante a viagem. Acabava também de preparar, seguindo o conselho da mãe, o plano da vida comum, grave, simples, ignorada e oculta em Deus, que pouco antes havia ensaiado em Cassíaco e estava decidido a não mais abandonar. Com essa ideia, passando por Pisa, Santa Mônica e Santo Agostinho, se desviaram um pouco do caminho para ver uma coisa que lhe chamou de modo singular a atenção. Os espessos Apeninos haviam dado asilo a piedosos solitários que ali renovavam as maravilhas da Tebaida, do deserto da Tebaida, né? Nossos dois santos, que antes de saírem de Milão, visitaram os religiosos e as virgens dirigidas por Santo Ambrósio, a fim de adquirir sob sua direção luz e instruções sobre o gênero de vida a encetar, quiseram vê-los e conferenciar com eles. Infelizmente, não se conserva notícia alguma dessa excursão. Os viajeiros dirigiram-se depois para Civitavecchia. A tradição nos conservou ali a recordação de um fato célebre, que confirma o que acima dissemos sobre as profundas investigações filosóficas e teológicas a que se entregava Agostinho, ainda estando em viagem. Em uma dessas longas paradas, a que a maneira de viajar naquela época obrigava muitas vezes, passeando Agostinho à beira-mar, procurando, talvez temerariamente, entender o mistério da Santíssima Trindade, viu um menino encantador que, havendo feito um buraco na areia, se entretinha em colher a água do mar com uma concha e derramá-la naquele buraco. Vendo isto, o santo parou, observou o menino e, sorrindo bondosamente, perguntou-lhe se queria meter no buraco toda a água do grande oceano. E por que não? Replicou o pequeno. Seria mais fácil que meter em tua razão o oceano incompreensível da Santíssima Trindade. Mostra-se ainda hoje o lugar onde se realizou esta graciosa e instrutiva cena, honrado desde muito por uma igreja sob a invocação de Santo Agostinho. De Civitavecchia passaram a Roma, porque no momento de abandonar a Itália para sempre, Agostinho não podia deixar de depositar sobre a sepultura de São Pedro a alegria que lhe causava a fé renascida, e Mônica a felicidade de ver o filho regenerado. Além disso, visto que pensava na vida religiosa, e se haviam separado do caminho para procurar, nas gargantas dos Apeninos, modelos vivos desta mesma vida, não podia Roma oferecer-lhes mosteiros de homens e mulheres, cujo número, pureza e perfeição tanto celebrou o mesmo Agostinho? Entraram, pois, em Roma, porém, temendo o rigor do inverno que se aproximava, permaneceram apenas alguns dias na capital do catolicismo. Mônica temia que o filho, doente do peito, pudesse resfriar-se, e assim apressava a viagem para o porto de Ostia, onde esperava encontrar um navio que os conduzisse à África. Foi necessário esperar alguns dias. Neste ínterim, ela teve o segundo arrombamento, menos impetuoso que o primeiro, porém que muito lhe elevou a alma. Achava-se sentada na varanda de uma casa próxima ao mar, no outono, cujas tardes são ali belas como em nenhum outro país. O sol ia se pondo. Os últimos raios refletiam-se na planície do Mediterrâneo
e para contemplar tão majestoso espetáculo, sentou-se também Agostinho ao lado da mãe. O silêncio que reinava, a beleza do céu, a ilimitada extensão das águas, a ideia do infinito que enchia o coração de Mônica e Agostinho, a paz externa, inferior à que gozavam interiormente, tudo lhes elevava, pouco a pouco, as almas, e pôs-lhes nos lábios uma dessas conversações que não se usam na terra. Elevaram-se para Deus com impulsos do amor, e, para dizê-lo assim, de um só vôo chegaram-lhe até o trono. Quanto tempo permaneceram em tal estado, mudos e fora de si? Nem ele nem ela poderiam dizê-lo, pois na suspensão das faculdades e sentidos, que se chama êxtase, o tempo não corre para a alma afortunada. E ainda que durasse um século, ser-lhe-ia menos que um relâmpago, ou como uma cortina que se levanta e torna a cair no mesmo instante. De tão venturoso estado, não se sai jamais, senão com grande pena. Afinal, disse Mônica, com gravidade e ternura, abre aspas, nada, presentemente, me detém na terra. Nela não me resta coisa alguma. Nem sei por que ainda vivo, achando-se todas as minhas esperanças realizadas. Pelo único motivo de ver meu filho cristão e católico, desejava viver. Deus me fez muito mais. E uma vez que eu vejo desprezar a felicidade terrena por seu divino serviço, que mais espero neste momento? Fecha aspas. Depois falou do pouco valor desta vida e da felicidade que a morte oferece. E como Alípio, Navídio e os outros que a escutavam, admirados de tão varonil virtude, lhe perguntassem se não sentiria morrer e deixar o corpo longe da pátria, respondeu: oh, não, nada há longe para Deus. Nem há de temer que se esqueça ou não saiba o lugar onde repousa meu corpo, para ressuscitá-lo no fim do mundo. Fecha aspas. A ressurreição dos corpos, né? Esta abnegação ou indiferença a respeito do lugar de sua morte era novo em Santa Mônica, aparecendo preciosa como a última flor que se abre, pois até então sempre se mostrara preocupada com o lugar de sua sepultura e já a havia mandado construir em Tagaste, precisamente porque seu marido lhe causara grandes desgostos, queria que seu corpo repousasse na mesma sepultura que ele. Esse desejo cresceu desde que Patrício, voltando a Deus, abraçara o cristianismo, e desde que, conduzido à luz, havia desfrutado a inefável ternura de que já falamos. Por isso, ao sair da África em busca de Agostinho, deu as ordens necessárias a fim de que, caso morresse, seu corpo se trasladasse a Tagaste, desejando deixar ao mundo esta prova de fidelidade e querendo se dissesse sempre que, não obstante haver passado o mar e haver morrido longe, suas cinzas repousavam com as do marido na mesma tumba. Pouco a pouco, e à medida que se aproximava do céu, estes pensamentos empalideceram. Dormir, aqui ou ali, na Itália ou na África, que importa? Contanto que despertemos na eterna glória. Sempre que os corações estejam unidos, que importa que as cinzas repousem nesse ou naquele sepulcro? Patrício estava com Deus. Ela ia também para o mesmo Deus. E Agostinho viria, sem tardar, unir-se a eles. O resto não merecia cuidados. Em tal estado,
desprendida e esquecida de tudo, não tinha outra missão na terra. Sem impaciência nem temor, e com estimada tranquilidade de ânimo, esperava o sinal que estava próximo. Então, como todos os grandes santos, né? A morte é um momento que os santos pressentem, né? Preveem, né? A própria morte, né? Os grandes santos, eles não sofrem de morte súbita, né? O caminho da santidade é um caminho para a morte, né? E como tal, é o ápice da vida dos santos, né? Aquele salmo, né, que fala: preciosa é a morte, preciosa para Deus é a morte de seus santos, né? Então, Deus, de alguma forma, né, informa aos seus santos, né, esse evento, né, que para nós é tremendo, né? Ontem nós acabamos de ler um capítulo, né, do Iota Uno, que fala sobre a morte, né, a concepção de morte tradicional e depois do Concílio Vaticano II, que não nos interessa agora, mas a morte para o fiel comum, né, ela é revestida de um momento, usando as palavras mesmo do Iota Uno, né, tremendo, né? Mas para os santos é uma aproximação amigável, né? Digamos assim. É uma aproximação tranquila, né? Com efeito, 5 dias depois da mencionada conversa, foi acometida de febre, que a obrigou a guardar o leito. No princípio, pensava que era apenas um pouco de cansaço, ocasionado pela longa viagem. Porém, ela não se enganou, e entendendo que o esposo a chamava, não pensou em outra coisa senão em preparar-se para recebê-lo. Estando recolhida e orando, teve novo arroubamento, e tão doce e veemente foi o êxtase, que o corpo se lhe tornou imóvel, como se estivesse morta. Agostinho, Adeodato e Navígio corriam-lhe em auxílio, procurando meios de fazer-lhe voltar os sentidos. Quando, abrindo suavemente os olhos, disse: onde estou? E para revelar as altas regiões de onde vinha e o que ali havia visto, acrescentou: aqui deixareis enterrada a vossa mãe. Ouvindo essas palavras, bem claras, por certo, sentiu Agostinho que de seu coração subia um mar de lágrimas. Porém, teve força suficiente para reprimi-las. Não assim Navídio, que mais fraco exclamou, dizendo: morrer e morrer aqui? Se fosse ao menos em nossa pátria. Ao percebê-lo, Mônica dirigiu-lhe um olhar de amável reconhecimento e, falando depois com Agostinho, disse: meu filho, enterrai o meu corpo onde quiserdes, e não vos preocupeis dele. O que peço e recomendo, encarecidamente, é que vos lembreis de mim
ante o altar do Senhor, em qualquer lugar em que estejais. Desde então, guardou silêncio, completo silêncio, ocupada unicamente em preparar a alma para a vinda do esposo. Então ela se recomendou, né, a Agostinho, para que ele lembrasse dela ante o altar, né? Examinou-se tranquila e cuidadosamente, a fim de afastar o pó que se senta ainda sobre as flores mais belas. Esforçou-se quanto pôde para que a fé, o amor, a esperança, a humildade e o mais completo desapego das coisas da terra lhe dominasse completamente o coração, antes que chegasse aquele a quem esperava. Sofria dores intensas, porém a dor não é obstáculo à transformação das almas. Pelo contrário, é obreiro muito ativo. O amor é mais forte que a dor e a morte. E quando os três trabalham em união para purificar e adornar uma alma, esta adquire, em poucas horas, candura e beleza incomparáveis. Agostinho assistia tudo silencioso. Um ano atrás, semelhante espetáculo, para ele incompreensível, o faria sucumbir. Porém, de então para cá, no filho se havia enxertado o cristão, e no cristão já havia algo do sacerdote. Assim, cheio de ternura filial e virilidade cristã, não se separava da mãe. E umas vezes admirado e outras cheio de dor, seguia atentamente e ajudava com a oração o maravilhoso, ainda que lamentável esforço que ia separar da terra a Santa Mônica. Esta, cheio de fortaleza, animava-o com os olhares e como, não obstante o sofrimento, conhecesse que vinha a última hora, agradecia-lhe os carinhos. Chamava-o bom filho, e supondo ler-lhe na fronte o desgosto de ter-lhe causado tantas lágrimas, abraçou-o carinhosamente, assegurando-lhe que jamais seus lábios pronunciaram palavras que pudessem magoá-lo. Passaram assim 9 dias, ao fim dos quais soou a hora da partida, juntando Deus um grande sacrifício às dores dos últimos momentos. 9 dias, né? Levou Santa Mônica para morrer, né? Mônica desejava receber a Santa Eucaristia como viático para a longa viagem que ia empreender. Porém, tinha tão mau estômago que foi preciso negar-lhe este consolo. Na falta do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, segurou uma cruz e até exalar o último suspiro, seus olhos a contemplavam sem cessar. Orando silenciosa, cheia de fé, esquecida do terreno e feliz ao pensar que ia aonde mais tarde estaria Agostinho, deixava ver no rosto, qual sol que se põe em clara e esplendente tarde de verão, um reflexo de luz, de gozo e de tranquilidade. Refere-se que nos últimos momentos
como pedisse a Eucaristia, que se lhe recusava pelo mau estado do estômago, apareceu em sua habitação um menino, semelhante ao que dias antes encontrara Agostinho na praia do mar, o qual, aproximando-se do leito da santa, a abraçou, e que imediatamente, como se este menino a tivesse chamado, deixou cair a cabeça, exalando o último suspiro. Agostinho, Adeodato, Alípio e Evódio estavam de joelhos em torno do leito, quando esta alma santa rompeu as ataduras do corpo para voar ao céu. Era o 9º dia de sua enfermidade, o ano 56 de seu nascimento, o 33 de Agostinho, e um pouco antes do 13 de novembro de 387. Ignora-se, porém, a data certa. Esperando Mônica, Adeodato lançou um grito lastimoso e se abraçou com a avó, banhando-a com as lágrimas, mas fizeram-no calar imediatamente, pois sendo tal morte um verdadeiro triunfo, não se devia desluzi-la com pranto. Apaziguado, Adeodato, ajoelharam-se todos para orar em silêncio. Mas Agostinho não pôde conter-se, sentindo em sua alma indizível dor, e contendo à força de energia os rios de lágrimas que lhe vinham aos olhos, se levanta, aproxima-se do leito, contempla pela última vez o rosto da mãe, e depois de cerrar, cheio de gratidão, aqueles olhos que tanto haviam chorado por ele, foge, pressuroso, do quarto, não querendo soltar gemidos, quando, segundo a crença e sentimentos cristãos, tudo devia respirar alegria. Havendo-se espalhado entre o povo a notícia da morte de Mônica, acudiu-lhe à morada grande número de cristãos e piedosas mulheres. Fazia muito pouco tempo que a santa residia em Hóstia, e, entretanto, seja pela fama de Agostinho e a notícia de sua conversão e batismo a tivessem precedido, seja pelas maravilhas que honraram os últimos dias de Mônica, se houvessem espalhado entre o povo, ou porque, como disso há exemplos na vida dos santos, Deus tivesse revelado a algumas almas o mistério de piedade que acabava de cumprir-se. A habitação da falecida ficou cheia de cristãos que louvavam a Deus por uma morte tão santa. Entretanto, Navídio, Evódio, Alípio e Adeodato recitavam em voz alta os salmos de Davi, e Agostinho, colocado entre eles, sofria dupla e horrível angústia. Por um lado, sentia desgarrar-se-lhe a vida, que da vida materna e da própria formavam uma só. O coração estava traspassado de dor tão espantosa que a seus olhos afluíam rios de lágrimas. Porém, de outro lado, também estava como fora de si pelas maravilhas ocorridas na ocasião da morte da mãe. Persuadido de que ela fora um triunfo e crendo, portanto, que não devia chorar, lutava energicamente com as lágrimas, ordenando aos olhos que ficassem secos. Bonita essa expressão, né? Ordenando aos olhos que ficassem secos. Com efeito, quanto menos chorava Agostinho, maior e mais intolerável era-lhe a amargura. Não podendo as lágrimas abrir-se caminho, inundavam o coração e o atormentavam.
O dia da morte e o seguinte passou ele velando e orando ao lado da mãe, recitando salmos em uma sala contígua, acompanhado dos amigos e seguindo por último ao cortejo fúnebre, pálido, silencioso, abatido e devorado pela tristeza. Pela tarde ensaiou alguns meios usados entre os antigos. Pois é, Ana, pois é. Ordenar, a Ana estava dizendo, né? Ele ordenava os olhos que ficassem secos, né? A Ana está dizendo que os dela são desobedientes. Pela tarde ensaiou alguns meios usados entre os antigos. Noviço na fé, embaraçavam-no não pouco as ideias estoicas e procurava no banho, no passeio e no sono a dulcificação da mágoa. Não querendo chorar, custasse o que custasse, sendo-lhe, porém, impossível conter-se, apesar dos grandes esforços. No dia seguinte, quando despertou e não viu a mãe, pensando em sua bondade, em seu carinho, no profundo e inalterável afeto com que o havia tratado, e nos serviços, mais de criada que de mãe, que lhe prestara durante 30 longos anos, seu coração se desfez. Abre aspas. Soltei, diz ele, o dique das lágrimas, que até então havia contido, e deixando-as correr à vontade, só e sentado na minha cama, chorei a perda irreparável de uma mãe que por tantos anos não cessara de chorar por mim. Fecha aspas. Desde então até a morte, Agostinho nem por um momento se esqueceu da mãe. Todos os dias orava por ela, e quando foi sacerdote, todas as manhãs a tinha presente no santo altar, cumprindo a recomendação que ele fizera na proximidade da morte. Em cada instante, via a imagem de Mônica que, aproximando-se, o excitava a viver na virtude e a não se separar jamais de Deus. Falava isto com frequência aos amigos e até algumas vezes referiu aos fiéis as virtudes maternas, provavelmente nas homilias que ele fazia, né? Nas igrejas, né? Um dia, por exemplo, sendo já de idade muito avançada e passados mais de 30 anos da morte da mãe, fala dos defuntos, do respeito que se lhe deve à memória, da obrigação de pedir por eles e das superstições que é preciso evitar. Por exemplo, de que podem voltar à terra e aparecer-nos. Então teve uma viva e amante recordação da mãe. Abre aspas. Oh, não, exclamava, os mortos não voltam, porque se tivessem essa faculdade, não haveria noite em que não visse a minha querida mãe, que enquanto esteve neste mundo, não podia separar-se de mim, e que, por mar e terra, me seguiu até os mais longínquos países, querendo sempre estar a meu lado. Não permita, Deus, que ao entrar no céu, em uma vida mais feliz, haja minha mãe deixado de ser tão amante como era para mim, e haja de atribuir-se a esta causa não vir consolar-me no sofrimento. Minha mãe me amou muito, mais do que poderia dizer. Fecha aspas. Então, para dar o exemplo, né, aos fiéis de que os mortos não voltam, né? Então, se voltasse, minha mãe voltaria e apareceria para mim, né? Porém, o que prova ainda mais a terna e profunda lembrança que Agostinho guardou para sempre da mãe foi o livro das Confissões,
nesta obra monumental que escreveu para afastar de si a admiração que excitava e que ainda mais o engrandeceu, vê-se o amor que devotara à mãe, embora, desejando humilhar-se, o deixasse como entre trevas, temendo que a auréola da santa pudesse iluminar-lhe a própria fronte. Apesar das reticências e meias palavras, aí se vê brilhar a doçura, a piedade, a modéstia virginal, a castidade puríssima, o heroísmo materno e o amor divino dessa mulher incomparável. Nessa obra, enfim, aparece o que deve ser a mãe cristã e o que pode fazer para a salvação dos filhos. Depois de curá-los e de ressuscitá-los, com fervente oração, inspira-lhes terno e indestrutível reconhecimento. Então aqui nós acabamos de ler o capítulo da morte, a Santa Morte, né, de Santa Mônica, tá certo? Que é um capítulo emocionante, belíssimo, né? Que fica mais emocionante ainda pela pena do Monsenhor Émile Bugot, não é? Que é, enfim, um belíssimo hagiógrafo, né? Com recursos literários sofisticados, né? Com imaginação viva, né? Com descrições precisas, né? Claras, sobre os lugares, as cenas, né? E nós acompanhamos, né, nesse capítulo, aquele pequeno grupo, né, em torno de que se formou em torno de Santo Agostinho e que Santa Mônica adotou também como filhos, né? Tem um certo momento em que o Monsenhor Émile Bugot compara, né, esse grupo com a Santa Mônica como os apóstolos no cenáculo, né, com a Virgem Maria, né? Esse pequeno grupo que seguiu Santo Agostinho, né? Ainda nesse momento da morte de Santa Mônica, o Santo Agostinho ainda tinha aquele desejo, né, de imitar os monges do deserto, né, ir para o deserto. Enfim, depois ele vai ser dissuadido disso, né? Então aqui nós terminamos o capítulo, né, sobre a morte de Santa Mônica e chegamos ao último capítulo, que é o Filho de Tantas Lágrimas, né? Que nós leremos, né, na próxima segunda-feira, né, e terminaremos essa belíssima biografia, né? Que tem uma particularidade nessa biografia, né? Seria impossível escrever sobre Santa Mônica se não se escrevesse também sobre Santo Agostinho, né? Então aqui a gente vê uma espécie de biografia dupla, né? Nós sabemos coisas de Santo Agostinho a partir daqui, né? Depois, num certo momento, se Deus quiser, nós leremos a biografia de Santo Agostinho, mas nesse ponto a gente já sabe muito. Por quê? Porque a biografia de Santa Mônica, a própria santificação de Santa Mônica, é inseparável, né, da vida de Santo Agostinho, né, o filho de tantas lágrimas, né? E é por isso que desde o início eu chamava a atenção de que essa biografia é uma espécie de catecismo da maternidade, né? Como é que, né,
Deu uma travada aqui, né? Então eu dizia, como é que uma mãe pode se santificar pelo filho, pelos filhos, né? Como é que a maternidade é um caminho de santificação, né? Da própria mãe, né? E isso também é uma daquelas delicadezas que Deus faz conosco, né? Criaturas dele. Né? Como é que o caminho de santificação, às vezes, é um caminho em que você está preocupado em santificar outras pessoas, né? em salvar as almas de outras pessoas. Né? É um caminho de desprendimento de si mesma, né? No intuito de agir como causa segunda, né? Sobre as outras pessoas. Né? Como é que isso pode ser um caminho de santificação próprio, né? E tão belo, né? Porque não há nada neste mundo, né, maior do que o amor de uma mãe pelo seu filho, né? É o máximo que a gente pode ver como reflexo do amor de Deus por nós, né? É o amor de uma mãe pelo filho, né? Então, Santa Mônica está morta, né? E Agostinho está só no mundo, certo? Então agora eu queria ver se há comentários de vocês, observações sobre esse capítulo da morte de Santa Mônica. Oi, professor, tudo bom? Ô, Márcio. A gente está vendo aí a Deodatus, o Santo Agostinho. Existe um. Às vezes eu vi um trecho de um texto em que há um livro com um diálogo entre a Deodato e Santo Agostinho. Eu não sei o nome desse livro, não sei se eu saberia dizer. Há um diálogo ou o livro é o próprio diálogo? O livro é o próprio diálogo. Ah, que coisa linda, hein? Não conheço, não. E eu acho que o Deodato era novinho, tinha uns 15, 16 anos. E eu acho que ele morreu jovem ainda. Morreu. Né? Morreu. Se ele chegou aos 20 anos foi muito. E mais ou menos assim, assim, o diálogo é impressionante, assim, de a lucidez, inclusive, do próprio menino. Né? Mas esse livro Poxa, tenta lembrar isso. Pois é, eu vi esse texto. A gente vai ter que fazer uma investigação, que nem uma pesquisa, mas uma investigação na internet até chegar a um livro, né? Mas é só deixando a dica aí pro pessoal, porque Santa Mônica, além ela deixou vários, né? É como uma vez disse um padre, né? O trigo, a semente de trigo, ela tem que morrer na terra, né? Para crescer uma espiga. E essa espiga gera outros, né? Foi até o padre Daniel Marré, inclusive. Acho que a Juliana estava perto no dia que ele falou isso. Isso é bonito, né? Essa metáfora é linda, né? E ele explicando, né? Por isso que o cristão, o sacrifício do cristão, né, seja em forma da doação de si, do sacrifício de si, do martírio. O martírio não só significa a morte, né? Claro que não. Testemunho. Esse testemunho, muitas vezes, ele é um testemunho em que não corre sangue, mas também tem suor, né? Só sangue e lágrimas também. Sangue, né? Martírio vem vem quase que literalmente do grego, né? Martireo, que é o verbo. Testemunhar. Testemunhar. Então, o testemunho, né? Jesus pede que o testemunho para ele e não se vergonhe dele, para ele não se envergonhar de nós também. Dizer, nem conheço, nem sei quem que é esse aí. Isso mesmo. E aí a gente vê aí a semente de trigo de Santa Mônica, né, que morreu
que ela se dedicou, né? Ela se martirizou, ela tem um testemunho Ela se de martirizou mesmo, né? se ofertar pelo próximo, o filho dele. Ela gerou, além do filho, o próprio filho como filho espiritual, ela gerou outros filhos, né? O próprio neto, né? Os dois outros irmãos, né? Os outros irmãos, o marido, o Alípio, o os Navídio, os amigos do filho e tantos outros que ela o deve neto. ao longo dos séculos. Exato, neto. Esse, sim. Por isso que eu me lembrei dele. Há esse livro. Agora, eu não sei se o livro inteiro é sobre isso ou se uma grande parte do livro. Belíssimo. Você tem a responsabilidade de achar isso para nós. Nossa, mãe, eu vou tentar. Vai ser uma investigação, vai ser uma pesquisa, vai ser fácil, não. Poxa. Bom, mas era só isso que eu queria acrescentar. Belíssimo. Quem sabe nós não leremos esse livro aqui, né? Pois e comentaremos. E é daquela coleção, se eu não me engano, não sei se tem naquela coleção da Patrística, se eles chegaram a lançar esse livro. Mas se tiver na coleção é fácil de achar, né? É uma obra de Santo Agostinho. E eu li esse texto, foi até em português mesmo, então provavelmente deve ter... Ou traduziram um trechinho, né, desse livro, ou ele já deve ter a versão em português. Mas era só isso que eu tinha a acrescentar. Belíssima, né? belíssima notícia. Né, morreu Santa Mônica e viva Santa Mônica. Isso. Viva Santa Mônica. Não, ainda no assunto livros, né? Eu fiquei sabendo através do Paulo, que está aí presente, que aquela edição do livro de Santo Agostinho, da Casa da Moeda, que eu mostrei para vocês aqui, que é uma edição bilíngue, uma tradução extraordinária, o Paulo soube que ele voltou à edição na Casa da Moeda de Portugal, tá? Então, quem quiser adquirir essa obra, pode fazê-lo, né? A obra é cara, porque o envio de Portugal, não sei porquê. Paulo, fala aí. Em março desse ano, 2022, foi reeditado, está disponível na Casa da Moeda e eles enviam para o Brasil. Se não me engano, fica em torno de 75 euros para chegar aqui no Brasil. Não é barato, né? Mas quem tiver a possibilidade de comprar, eu acho que vale a pena, mas muito a pena, Então, eu não sei o preço dele, não sei se o Paulo sabe, mas ele deve estar em torno de 50, 60 euros, e o envio 70, né? 150 euros. É um livro, para nós aqui, absurdamente caro, né? Não. 75 euros, tudo. 75 tudo. O livro... tá. Mais o envio. Ótimo. Mais o envio. Então, 33 euros o envio. Ótimo. Então, assim, 75 você vai multiplicar aí por 5, 6, né? Não sei quanto que está o euro hoje. Enfim, é um livro caro, né? Uns 300, 400 reais aí. Mas pelo menos quem puder, eu acho que vale muito a pena, porque comparando, né, eu tenho aqui as confissões da Paulus, aquela coleção verdinha, né? E a diferença é tão grande que parece outro livro, tá? Então a Juliana está falando assim: tenho meios de trazer sem o frete. Vou ter que contar com o marido. Mas eles vão a Portugal com frequência. Posso ver se tiverem interesse. Então pronto, aí eu tenho uma notícia aí, né? Vale. Tem que ver, porque o livro pesa 1 quilo, né? O livro exatamente. Se tiver 10 encomendas aí, já dá uma mala. Não é também barato trazer, né? O excesso de peso, né? Mas eu acho assim, quem puder de alguma forma comprar, então são 33 para o envio, então 75 menos 33 dá 40 e poucos euros, 50 euros o livro, né? Então quem puder comprar lá e pedir alguém para trazer,
fica por 40, 50 euros o livro, né? Então, quem puder, eu sugiro muito, 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 porque a tradução é belíssima, né? Então, assim, porque o Confissões, como ele é um livro cheio de unção espiritual, né? É preciso uma boa tradução, né? Não dá para desprezar uma boa tradução dessa obra, né? E dizem que a tradução, porque a tradução daquela coleção toda da patrística da Paulus, a história dela aqui da edição no Brasil é que eles traduziram, na verdade, do francês, porque essa obra foi traduzida da patrística toda, de grego e de latim, ela foi traduzida toda para o francês. Dizem que a tradução francesa é belíssima, mas essa tradução para o português foi feita do francês, então não foi feita da língua original. E aí você perde muita coisa, né? Tradução da tradução, aí as coisas vão perder, né? Juliana está falando, verei isso e dou notícia no clube. Todos aqui estão lá. Paulo, tem o link da venda? Então, está perguntando aí a Juliana. Então é isso aí. Mas, então. Tem dois links, você pode comprar direto da Casa da Moeda, e tem uma loja virtual lá em Portugal, que eu esqueci o nome agora, que você pode comprar também. Ela tem também disponível lá. Tá. Vale a pena? É porque, na verdade, esse livro do Santo Agostinho, o próprio Monsenhor Emile Bugot fala o seguinte, que olha o que ele fala, né? Ele fala assim, nessa obra, o último parágrafo que eu li, né? Nessa obra monumental, que escreveu para afastar de si a admiração que excitava e que ainda mais o engrandeceu, vê-se o amor que devotara a mãe. Então, o Santo Agostinho escreveu essa obra porque, assim, já muito famoso, já muito, enfim, considerado por todos um santo em vida, enfim, atraindo pessoas e mais pessoas à figura dele, ele quis escrever a obra para contar para todo mundo como ele era pecador, como a vida dele não, né, enfim, na verdade ele escreveu para isso, né? E na verdade essa obra é central no cristianismo, central, né? Mas não só no cristianismo. Hoje o pessoal, por exemplo, ateu, LGBT, comunista, nas universidades, estudam Santo Agostinho. Não pela parte religiosa, pela parte literária. Literária. Pela importância que tem o livro na história da literatura mundial, universal. Tá certo? Então, é uma obra central. Uma obra central. Quer dizer, se alguém não quiser ler nada mais do que essa obra de Santo Agostinho, já está bom demais, né? Porque ele tem obras e obras, né? Ele foi um escritor profícuo, né? Mas quem não quiser ler mais nada dele, leia essa obra, né? Confissões, porque é uma obra central em toda a literatura ocidental, né? Ele é uma obra ele é uma obra iniciadora de um estilo literário, de uma coisa que não existia antes, né? Que era essa coisa da confissão, né? Uma obra autobiográfica, né? Não existia obras autobiográficas antes de Santo Agostinho. Então ele inaugurou, né, isso no Ocidente, né?
Então, é uma obra que não se deve deixar de ler. Além disso, é uma obra cujo texto, cujos problemas que trata a obra são atualíssimos. Não há nenhum outro livro, sem exagero, né, que você pegue do século IV, V, que você possa entender tão tranquilamente e você possa se sentir tão inserido nas questões que ele trata quanto esse livro, né? Então, não deixem de fazer um esforço para não só comprar o livro, como também lê-lo pacientemente, né? Aqui nós temos que está presente aqui, um indivíduo que lê Confissões permanentemente, né? Não sei, Paulo, se você quer dar um testemunho da sua imersão, né, em Santo Agostinho. Não consigo, porque eu vou chorar. Como é que é? Eu não consigo, porque eu vou chorar. Ah, sim, pois é. Então, nesse sentido, é aquele negócio, né? Eu tô lembrando dos tomistas de escadaria da igreja que o Márcio tanto admira. Eu acho que, por exemplo, em termos de uma pessoa normal, né? Uma pessoa que não tem, enfim, capacidades intelectuais muito grandes, como nós aqui, todos, né? É incomparavelmente mais importante e mais alentador e mais para a nossa alma, né, ler Confissões do que tentar ler a Suma Teológica. Não estou dizendo que em termos de importância para a nossa religião uma seja mais importante que a outra, mas para nós, simples mortais, tá certo? É incomparavelmente mais importante ler Confissões do que a Suma. Quem pode ler as duas, entender as duas e desfrutar das duas, ótimo. Mas quem não pode, ler Confissões. Confissões é para nós burrinhos. Tá certo? O que não acontece, né? Olha, mudaram até a capa, hein? A minha é verde. Tá vendo? Legal. Bonita a capa. Então, que bom, né, que eles reeditaram essa obra. Que bom. É impressionante. Então, quem estiver lendo a Suma com grande dificuldade, né, para aí a Suma e comece a ler as Confissões, que vale muito a pena. Né? Vale muito a pena. E é leitura para toda a vida, né? É leitura para toda a vida. Né? Não há uma parte das Confissões, mesmo quando ele está falando das heresias, né, que não seja tocante, que não seja que não te eleve a alma, né, a Deus. Eu lembro que quando eu li Confissões a primeira vez, e agora a gente relê partes, né? O discurso que Santo Agostinho faz sobre o tempo é uma das coisas mais lindas que existe, né? Eu lembro que eu pensava na época, né? Puxa, Santo Agostinho entendia mais do tempo do que qualquer bobão moderno, né? Qualquer Einstein ou qualquer relativista, físico relativista de hoje, né? Ficava imaginando, né? Por que esses físicos não leram Santo Agostinho para saber o que é o tempo, né?
E ali, poxa, tem uma riqueza, uma coisa. Cada um vai tirar, né, dessa fonte as coisas que mais impactam, né, a personalidade, mas. E nele, né, Santo Agostinho sempre lembra da mãe, né? Sempre lembra da sua mãe. Uma coisa incrível. Então não deixe de comprar. É um livro para qualquer idiota ler. Não precisa ter nenhuma preparação. Não precisa ter comentários sobre o livro para você entender. Né? Não precisa ter nota de rodapé para você entender. Aliás, as notas de rodapé desse livro são impressionantes, porque ele identifica, no discurso de Santo Agostinho ao longo do livro, todas as passagens bíblicas. E é impressionante como que tem citação de passagem bíblica. É impressionante. Como que Santo Agostinho, né, mergulhou mesmo nas Sagradas Escrituras, né, profundamente. Né, e através do livro, né, a gente vai entendendo, né, naturalmente as passagens bíblicas que ele cita, a importância das passagens bíblicas, a conexão entre elas, né, como é que como que Deus revelou, né, na sua infinita sabedoria, né, detalhes, delicadezas através das Sagradas Escrituras que a partir da leitura de Santo Agostinho você vai absorvendo naturalmente. Você não precisa voltar lá e ler a passagem. Você vai seguindo o discurso de Santo Agostinho. Naturalmente você vai vendo. Né? Então essa edição tem, ela anota cuidadosamente, né, as passagens que Santo Agostinho está se referindo, né? É lindo, essa edição é linda. Né? Mas eu queria deixar espaço também para vocês falarem, eu já falei demais. Professor, descobri. Oh! Foi fácil. Se chama Demadistro. Ah, Demadistro. É uma obra dele. Entre Santo Agostinho e Deodato, segundo diz aqui a resenha, que forma platônica, né, um modelo platônico, perguntando, respondendo e tal, sobre a teoria pedagógica dele, né, sobre o ensino, essa é a tradução de Demadistro. E você já viu se tem tradução de que tipo? Tem da Paulus? Olha, professor, não sei. Porque eu só vi aqui uma pessoa escrevendo um resumo sobre o diálogo entre Santo Agostinho e Deodato e citando Demadistro. Né? Demadistro. E apenas isso aqui. Ótimo. Foi a única referência, inclusive, que eu achei, pelo menos na língua portuguesa, sobre isso aqui. Não, tem outra referência aqui, tem outros blogs de filósofos. Não, esse livro deve ser assim sensacional, né? Porque Santo Agostinho, além de tudo, deixa eu procurar aqui. Além de tudo, ele foi um dos fundadores, né? Do trívio e o quadrívio, né? Isso aí não é brincadeira, não. Isso aí é Demadistro. É uma missão dada, missão cumprida. Muito bom, Márcio, muito bom. São português. Demadistro. Santo Agostinho, Demadistro. Tem até em Kindle. Tô aqui na Amazon, tá? Sobre o ensino. Os 7 Pecados Capitais, edição em português. Tem uma edição aqui boa, hein? Que é... Engraçado, o Tomás de Aquino tá aqui por Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho e outros. Deve ser uma obra que tenha... tem uma edição aqui que é boa por causa da pessoa envolvida nessa tradição, que é o Louis Jean Lawande, tradutor. Olha,
Ah, não, mas esse De Magistro aqui é do Tomás de Aquino, não é de Santo Agostinho. As questões disputadas de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino. Peraí, tem duas obras, né? Incrível. De Magistro. Deixa eu ver aqui. Não, Santo Tomás de Aquino, olha. Só tem de Santo Tomás de Aquino. Engraçado, tem uma edição aqui que é. Essa edição bilíngue. Reúne 2 livros de mesmo título. O De Magistro de Santo Agostinho e a questão 11 do De Veritate De Magistro de Santo Tomás de Aquino. Separados por quase um milênio, esses 2 textos carregam compactamente o problema do ensino no nível dos princípios. Tá, então tem uma tradução dos 2 aqui. Eu estou vendo mesmo aqui com o senhor. Ele fala exatamente isso, o De Magistro de Agostinho, e depois vem alguma coisa que, né, a questão 11 do De Veritate de Santo Tomás de Aquino. Então, provavelmente, o De Magistro, a menos que tenha um texto homônimo, né, do Santo Tomás, o De Magistro é originalmente então, de Santo Agostinho. Isso, exatamente. Então, pelo menos a de Santo Agostinho está aqui, né? Embutido nesse livro, né? Detalhe, a Deodato tinha 15 anos quando fez esse diálogo com o Santo Agostinho e veio falecer no ano seguinte, segundo a descrição aqui. 16 anos, então. Aos 16 anos. Então tá aí, ó. A edição aqui, que editora que é essa aqui? Deixa eu ver aqui. A editora Quirium, que é uma editora que pertence ao grupo da Vide Editorial. Então, tá aí. Eu vou comprá-lo. Professor. Pois não. Então fica aí mais uma dica para a juventude aí que só quer saber de dancinha de TikTok, videogame, baboseiras da internet, caçados a pokémons, etc. Deodato tinha 15 anos e batia uma bola intelectual com um doutor da igreja. O maior, aí, né? Pergunta, o que as pessoas com 15 anos estão fazendo hoje? O que as pessoas com 15 anos faziam quando já tiveram passado essa idade, né? Eu já estava quase me tornando especialista em estratégia de guerra. Não, Estava entrando, começando a ler o Dostoiévski e outras coisas mais, fazer perguntas que ninguém sabia responder, só não tinha o Santo Agostinho para minha frente para me orientar. Mas aí. Não, pois é. O Chess, numa passagem, não sei de que livro dele, ele fala que um adolescente na Idade Média, isso na época do Chesterton, hein? O Chesterton morreu em 1936. Ele dizia assim que o conhecimento dos princípios fundamentais da vida, da gramática, da retórica, da dialética de um jovem de 15, 16 anos na Idade Média era incomparável com o jovem da época dele. Assim, a diferença era... E ele faz uma ironia dizendo que a gente hoje chama a Idade Média da Idade das Trevas, né? É incomparável. A descida da serra que nós tivemos é incomparável. Assim, é impressionante, né? Então, hoje não dá para... Né, se a gente usar esse critério, né, só esse critério, imagina, você esquece todas o que você sabe de história, dos movimentos revolucionários, das ondas da política, da ascensão e queda dos impérios. Só compara um adolescente na Idade Antiga e um adolescente hoje. Essa comparação vai te dar a exata degradação
que a humanidade sofreu, né? A exata degradação. Quer dizer, não precisa estudar nada, não precisa ver nada, não precisa. É só você comparar isso e você vai entrar em estado de choque. Entrar em estado de choque, né? E eu nem quero fazer essa comparação de quando eu tinha 15 anos, sabe, Márcio? Nem quero. Nem me atrevo a fazer isso, porque eu vou entrar em estado catatônico aqui. Mas, então, é essa a comparação. Não há. Não é, se você comparar, né, a Cristina que está aqui presente, ela sempre bate nessa tecla, né? Como é que houve uma degradação na nossa própria período de existência, né? Na nossa própria vida. A gente pode perceber isto com a nossa própria memória, né? A gente lembrar do que a gente... como as famílias se comportavam, como a gente se comportava, como a criação dos filhos era feita na década de 60, né? Que, enfim, foi a década da minha adolescência e hoje, né? Então, agora, lendo isso, a gente vai entrar em estado catatônico. Eu vou comprar esse livro, vou ler com atenção, né? Agradecimentos aí efusivos ao Márcio, né? Então, gente, mais alguma observação? Então, na segunda-feira, nós então terminaremos esse livro, né? E esse ano eu vou cumprir aquela meta, né? Que é trabalhar desde a quaresma ao advento e depois tirar férias, né? Então nós vamos terminar na segunda, depois do domingo de advento, né? Essa leitura, tá certo? Belíssima, né? Uma boa leitura. Esse ano foi produtivo, né? O que nós lemos esse ano? Nós começamos com aquele livro do Monsenhor... Ai, meu Deus, Monsenhor, que Monsenhor? A Fé perante a Ciência. Monsenhor de Segui. Depois nós seguimos na quaresma o Diálogo, né? Depois nós lemos a biografia de São Pedro, escrita pelo Thomas Walsh. E depois foi Santa Mônica, né? Acho que é isso. Então tá bom, né? O ano foi produtivo. E terminaremos ele na segunda-feira, se Deus quiser, né? Tá certo? Eu vou... Meu planejamento é ler alguma coisa antes da quaresma do ano que vem. Alguma coisa que tem que ser pequena, porque a quaresma começa... A Ana Paula já me informou isso, mas eu já me esqueci. Eu não sei. Ela começa em fevereiro, né? Em algum momento de fevereiro, a quaresma esse ano. Então, a gente vai voltar um pouco antes e ver o que a gente pode ler. Mas eu informo para vocês, porque se vocês quiserem comprar, a minha tendência hoje é ler uma pequena biografia de São João Crisóstomo, que é também muito boa, mas ela é pequenininha. Vou pegar ela aqui e ver se dá tempo de a gente ler antes da quaresma. E depois na quaresma também, não sei o que nós vamos aprontar, não. Mas eu falo para vocês, tá certo? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana,
um santo início de Advento, que é o início do ano nosso, né? Do ano cristão. É o Advento. E se Deus quiser, na segunda a gente volta, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.